Olá, minhas queridas e amadas seguidoras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos continuar pintando esse lindo risco de Natal. Espero que gostem. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o guia de cores e o link com o risco. É só clicar na letrinha azul que o risco abre para você imprimir, ok? Comenta aqui embaixo se você está gostando ou se tem alguma dúvida. Combinado? Vou esperar. Então vamos começar a pintar. Preenchi já com o verde maçã, agora eu venho com o verde musgo nas curvinhas, né? Passo o verde musgo. Dou uma misturadinha, uma puxadinha. Desse lado também. Dou uma espalhadinha, vou lavar o pincel, pegar o verde musgo. Passei verde pinheiro aqui, agora eu tô com o verde musgo no pincel. Então, ó, verde pinheiro aqui na beiradinha, que é o verde mais escuro. Dou uma puxadinha. Agora sim eu venho com o musgo. Bato no pratinho. E faço movimento circular. Para espalhar. Vou colocar aqui. Aqui também nessa outra folha. Vou colocar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Vou pegar uma esquinha do branco e fazer aqui a nervurinha. Verde musgo ao redor dos dois lados. Espalho. Verde pinheiro. Dos dois lados também. E o branco, né? Mesquinha do branco. Bato aqui no pratinho o branco. E dou uma ligeira esbranquiçada aqui, nesse meio. Vou esticar os biquinhos aqui.
verde musgo, aqui tá clarinho esse daqui, ó, então eu vou colocar verde musgo nele. Faltam 3 folhas, eu vou fazer então, seguindo esse passo a passo. Vou adiantar um pouco o vídeo. Pronto, terminamos as folhas. Agora falta os azevinhos. Neles eu vou usar vermelho vivo e o vinho e o mesquinho do branco. Preencho ele com o vermelho, faz uma bolinha. Dá uma escurecidinha aqui embaixo com o vinho. Deixa eu pegar aqui o sépia, também vou usar. Aí, ó, pega uma esquinha do sépia, faz um pontinho. E com o pincelzinho bem pequeno, eu dou uma clareadinha ao redor daquele pontinho. Então, eu vou fazer todos os outros, seguindo esse passo a passo.
Então aqui eu terminei os azevinhos e aonde estava branco, né, ainda tinha azul marinho para preencher, eu terminei aqui de preencher. Aqui tem mais um pouco de azevinho, vamos fazer então. Aqui eu vou ensinar você a fazer com uma tonalidade um pouco diferente. Ele fica mais clarinho, né? Então vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo cádmio. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu venho com o amarelo cádmio e passo nessa partinha aqui de cima. E limpo o pincel, até lavo o pincel e só espalho para baixo, sem levar tinta clara lá para baixo. Agora eu venho aqui com a cor vermelha, vermelho fogo, e vou terminar de completar ele. Aí eu coloco o vermelho fogo com muito cuidadinho, lavo o pincel para tirar todo o vermelho. E agora eu dou uma puxadinha. Para não ficar aquela divisão de cor, claro aqui e escuro lá, então eu venho, mas eu não trago o vermelho aqui para cima. Lavo o pincel. Agora eu venho com o vinho, uma esquinha de vinho, o resto é igual aqueles outros que eu fiz. Coloco lá embaixo o vinho, só lá embaixo. Limpo o pincel, dou umas batidinhas para escurecer. Posso colocar um pouquinho mais de vinho, mas não trago o vinho aqui para cima, senão ele fica marrom. O vinho aqui junto com o amarelo, ele fica marrom. Sempre lavando o pincel quando for mexer aqui no amarelo. Pego o sépia, faço ali aquela manchinha. Pego o branco, uma esquinha do branco. Deixa eu pegar um pincelzinho menor. Mais uma esquinha do branco. Foi muito, deixa eu limpar. E puxo para baixo bem devagar. E aí ele fica clarinho, mais clarinho. Então eu vou fazer os outros. Vou adiantar o vídeo, mas é igualzinho, tá?
Olha, terminei. Se você tiver dificuldade de colocar o branco com o sépia molhado, põe o branco primeiro e depois coloca o sépia. Porque às vezes você coloca o sépia e a hora que for esparramar o branco, borra e fica escuro, né? Fica feio. Então, se você tiver essa dificuldade, faça esse meio círculozinho aqui com o branco e depois vem e coloque o sépia. Veja que ficou umas manchas brancas aqui, a falta do sombreado, o azul marinho. Porque quando a gente faz o chão, a gente faz nesse sentido, né? E toma cuidado para não manchar. Então, não queira encher com o vermelho que vai deformar a frutinha. A frutinha tem que ficar redondinha. Então, agora eu vou encher rapidinho essas falinhas de azul marinho que estão faltando. Pronto. Já preenchi ali. Agora eu vou pegar o sépia. Lembra que a gente marcou aqui? Eu marquei com branco. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o branco. Só para marcar melhor. Pego o sépia. Passo de levinho por cima desse branco. Aqui também. Eu achei que ficou tão mais bonitinho assim. O que eu posso fazer? Esses aqui que eu fiz estão meio molhadinhos ainda. Então, eu posso estar pegando um pincelzinho. Pincelzinho tamanho 0 esse. Vou pegar um pouquinho do amarelo cádmio e só vou dar uma passadinha em cima, ao redor do sépia, e vou puxar para baixo. Opa, peraí, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá.
Olha, ele ficou mais suavezinho e ficou mais diferente do laço, né? Vamos à vela agora. Olha, para fazer a vela, eu acho muito mais fácil colocar a fita crepe, porque pode ser que ela fique torta. Então, ela estando bem riscadinha, a gente coloca aqui a fita crepe, segue direitinho o risco. Deixa eu puxar aqui para eu ver se tá certinho. Olha, coloquei a fita. Se quiser pôr uma aqui também pode. Vamos pôr, né? Já que estamos mexendo, vamos pôr. Pronto. E aqui já termina aqui. Então, eu vou fazer ela a mesma cor do laço. Vou pegar, então, o vermelho fogo, só que daí você aperta bem a fita, pressiona bem a fita para não ficar nenhuma partinha levantada. Então, eu pego aqui o vermelho fogo, sempre puxo, ó, da fita para dentro. Deixa eu preencher aqui. Aqui eu vou até esperar, eu vou preencher até aqui. Depois ali eu preencho na hora que eu tirar a fita. Ou já vou por aqui com cuidadinho. É porque eu já vou pôr a luz e a sombra já. Aqui, se precisar, eu arrumo depois. Então, agora eu vou preencher rapidinho de vermelho. Desta maneira, coloco a tinta aqui. E nas laterais eu não levo para fora, senão pode ser que entre embaixo da fita. Eu coloco na fita e puxo para dentro, tá? Então, é assim eu vou preencher ela rapidinho. Pronto, eu já preenchi a vela. Agora eu vou trabalhar com vinho e branco. Vou pegar o vinho e vou escurecer toda essa lateral aqui. Aos poucos. Eu vou aplicar, depois eu aliso. Porque eu tenho que aplicar com cuidadinho para não entrar por baixo da fita crepe. E aí eu posso alongar ele um pouco mais aqui pro meio. Então, olha, eu vou alongar um pouquinho mais, né? Puxar um pouquinho mais para dentro aqui.
Agora eu vou colocar a tinta do outro lado da mesma maneira. E agora eu tenho que espalhar esse vinho para que não fique essa marca, né, essa listra. Vou lavar o pincel. Aqui também. A gente passa aqui, sai a tinta da fita crepe. Então, aqui eu venho espalhando esse vinho para tirar a marca, essa lista. Aqui faltou um pouco, vou colocar um pouquinho. Aqui tem uma boa sombra, né? Então, eu vou pôr um pouquinho mais desse lado também. Tá chovendo aqui, gostoso. Adoro chuva. Agora falta o branco no meio. Então, eu vou tirar a fita. Sem a fita tem uma visão melhor. Então, aqui dá pra ver que tá bem marcado com o vinho. Que eu tenho que fazer mais movimentos aqui. Agora sim eu venho com o branco. O branco eu quero fazer uma linha aqui no meio. Vai ser difícil, mas a gente vai fazer. Vou pegar esse pincel aqui. Você pode estar usando um pincel, um filete tamanho 0. Pode estar usando, deixa eu lavar aqui, pincelzinho pequeno, ou desse aqui mesmo, só que um número maior. Você vê aí o que for melhor para você. Eu vou tentar com esse aqui mesmo. A tinta não pode estar tão grossa, ressecada, então mais ou menos o meio da vela. Você tem os dois lados, né? De guia aí para você. Não põe bastante, primeiro põe pouca tinta, só para marcar. Porque daí, você fazendo clarinho para marcar, se sair torto dá para consertar. E depois, se ficar certo, é só vir por cima com mais branco.
Ó, exatamente no meio da vela. Vou lavar o pincel. Eu vou molhar o meu branco, que ele tá meio ressecado. Aí não ajuda. Tem que estar bem molhadinho na tampa. Pega um pouquinho do branco, aí limpa no paninho. E agora eu já tenho uma linha branca para eu seguir. Não engrossa, tá? Deixa sempre fininho. Tá marcado. Se vê que saiu um pouquinho para fora, lava bem o pincel para tirar o branco. Aqui eu acho que saiu um pouquinho, ó. E vem e corrige com o vermelho. Ok? Agora eu vou pegar esse pincel aqui, 421. Esse aqui é tamanho... Não enxergo mais o número, deve ser 4 ou 6. Agora eu vou aplicar a mesma tinta, agora eu quero que fique bem branco. Venha de pedacinhos pequenos, passou, limpa o pincel para pegar mais tinta. Tinta só na pontinha do pincel. Aplica, limpa o pincel, pega mais tinta. Olha, gente, é só na pontinha mesmo que eu pego, na pontinha dos pelinhos do pincel. Esse pincel aqui é de pelo, tá? Limpa. Sempre limpando. Nossa, foi muita tinta, vou tirar um pouquinho. Ó, aquela tinta que eu coloquei aqui embaixo já sumiu.
Essa também vai dar uma sumida, vai absorver, o tecido vai absorver essa tinta. Ó, apliquei só em cima da tinta agora. Para que tem que ser devagarinho? Para não ficar uma linha torta. Para espalhar, vou pegar esse mais durinho. Só vou sujar com o branco. De novo, vou sujar com o branco, vou limpar. Aqui ficou meio tortinho pra lá, olha, entortou pra lá. Então, eu pego aqui um pouquinho do vermelho, coloco do lado de lá e limpo. E conserto. Então, eu vou fazer aqui em cima o topo. Ó, aqui eu também vi que saiu um pouquinho pra fora, então eu venho com o vermelho e dou uma corrigida. Vou pegar aqui o branco. Ó, vou passar no pires. Vou tirar o excesso no paninho, que eu quero que ele fique um pouco mais esbranquiçado aqui. Ó, passei na mesma tinta que tava ali. Um pouquinho mais. Isso tem que ser meio rápido, gente, para o vermelho não secar. E agora sim, eu vou acentuar o branco.
com muito cuidadinho. Eu tô concentrada, gente, sem falar, porque quando eu faço traços assim, eu prendo a respiração para conseguir fazer certinho. Verdade, tô falando. Aí vê onde ficou falhas, coloca mais. Nossa, eu já tô vendo 2 traços na minha frente. Pronto. Agora eu vou fazer a partinha lá de cima, o topo. Também vou usar o vermelho e o vinho, da mesma maneira aqui. Então, eu venho aqui preenchendo. Coloca bastante tinta. E aqui tem que vir um pouquinho mais pra cá. Pegar um pincel menor. E agora eu arrumo ele. Ele tá meio tortinho aqui. Quero que ele fique pontudinho. Vou pegar o vinho. Vou dar uma escurecidinha aqui e puxar pra cima. E na lateralzinha também. Aí eu pego um pouquinho do branco e vou fazer a mesma coisa aqui nesse meio. Marco aqui. Na mesma direção da linha branca que subiu. Que é a luz, né? É a luz refletida na vela. E aqui é o vinho. Já tinha colocado. Vou colocar só mais um pouquinho. Agora a gente vai fazer a chama. Mescla do vermelho mesmo e o branco. Então, eu vou fazer aqui a chama. Eu vou usar amarelo ouro, um pouquinho do vermelho e um pouquinho do branco. Como é azul,
e eu vou pôr o amarelo, ele vai ficar meio esverdeado. Então, eu vou fazer aqui a chama com um pouquinho do branco. E depois eu venho com o amarelo por cima. Então, eu vou preencher aqui com branco. Já venho aqui com o amarelo. Bem molhadinho de tinta. Pego uma isquinha do vermelho. E agora eu venho com o branco. Vou pegar um outro pincel, senão o branco não vai fixar. Vou pegar aqui o amarelo ouro e fazer a chama. Só um pouquinho na pontinha do pincel. Assim, um meio dedo separado da chama. Vou pôr assim mais viradinho para cima. Fiz com o pincel assim deitado. Agora eu vou fazer com o pincel dessa maneira. E eu fico por aqui. E no próximo vídeo nós vamos continuar com a pintura desse belíssimo risco, tá certo? Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida ou se apenas quer fazer um comentário mesmo, tá? Você já conhece minhas redes sociais? Vai ser um prazer receber você lá também. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Um forte abraço, fique com Deus.